Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de crimes contra a administração pública. Estamos no capítulo 1, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E vamos falar hoje, neste momento, do crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal, crime importantíssimo, muito cobrado em prova, e por isso a gente reservou essa aula para ver esse tema, para que você vá 100% preparado aí para a sua prova. Então, vamos já direto para o nosso tipo penal, vamos dar uma olhada aí, artigo 319, crime de prevaricação. Olha só o que diz no Código Penal: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pessoal, então veja só, a gente tem três maneiras de praticar esse crime: retardar o ato de ofício, deixar de praticá-lo ou praticar contra disposição expressa de lei. Então há três maneiras. Olha aqui que é importante a gente entender isso, porque os crimes de retardar e deixar de praticar são crimes omissivos próprios. Então o tipo penal aqui descreve uma omissão. E quando o tipo penal descreve uma omissão, não é admitido a tentativa. Beleza? Muito importante saber isso daqui. Por outro lado, quando a gente fala de praticar contra disposição expressa de lei, aí sim é um crime comissivo e vai admitir a tentativa. Admite a tentativa. Então, muito importante, o crime de prevaricação admite a tentativa? Sim, mas somente na conduta de praticar o ato de ofício contra disposição expressa de lei. Outra coisa importante, exatamente aqui, olha, ato de ofício. O que é o ato de ofício? Todo e qualquer ato de competência ou atribuição da função ou cargo público. Da função ou cargo público. Tá? Todo o ato que o funcionário público precisa desempenhar no seu cargo. Então veja, pessoal, a gente tem essas três maneiras: retardar, deixar de praticar ou praticar um ato de ofício contra disposição expressa de lei. Há três maneiras. Olha aqui um exemplo muito simples. Imagina um servidor público que está com um processo administrativo em suas mãos, ele recebe esse processo administrativo para que ele repasse, simplesmente encaminhe ao seu superior, para que o seu superior possa julgar o processo administrativo. Mas esse servidor, ele está com raiva do seu superior hierárquico. Ele quer se vingar do seu superior hierárquico. Então, ao invés de remeter imediatamente o processo administrativo para que ele possa julgá-lo, o que é que ele faz? Ele segura, fica lá com ele. O seu superior teria 20 dias para julgar esse processo administrativo, agora ele vai segurar e somente quando falta ali algumas horas para o prazo vencer é que ele entrega, que ele remete esse processo administrativo para ser julgado pelo seu superior hierárquico. Veja, ele fez isso, ele deixou de praticar um ato de ofício, ou melhor dizendo, ele retardou um ato de ofício, porque ele acabou praticando depois, né? Aos 45 do segundo tempo, ele praticou o ato, mas ele retardou esse ato de ofício. Por quê? Porque ele queria se vingar do seu superior hierárquico. Então, tá aqui o outro elemento desse tipo penal que a gente precisa saber, olha, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então ele tinha um sentimento de raiva, ele tinha um sentimento de vingança com relação ao seu superior hierárquico e ele falou: vou retardar este ato de ofício, vou retardar a remessa desse processo administrativo para me vingar dele. Agora, ao invés de ele ter 20 dias, ele vai ter somente algumas horas, vai ter que ficar desesperado para julgar e finalizar esse processo administrativo. Então veja, pessoal, a gente precisa entender que no crime de prevaricação, o agente busca satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Professor, tem diferença interesse e sentimento pessoal? Claro que tem, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Satisfazer o interesse. O que vai ser o interesse? Qualquer proveito ou vantagem. Então, a gente pode falar aqui de um proveito patrimonial, a gente pode falar de um proveito
moral e qualquer tipo de proveito ou vantagem indevida. Professor, mas patrimonial também entra aqui? Patrimonial não seria lá o crime de corrupção passiva? Veja, pessoal, qual que vai ser a grande diferença entre o crime de corrupção passiva e o crime de prevaricação? Na corrupção passiva, vamos dizer que o agente deixa de praticar um ato de ofício, mas ele deixou de praticar um ato de ofício porque ele recebeu de terceiros algum valor, alguma quantia, um dinheiro ou uma promessa de vantagem. Então veja, na corrupção passiva há o envolvimento de um terceiro. Ou então, pelo menos na hora que ele solicita a vantagem indevida, ele está solicitando a um terceiro. Já no crime de prevaricação, não. Se houver essa vantagem patrimonial, ela não advém de um terceiro. Entendam essa diferença. Veja só, imagina um servidor público que atua na administração das multas eletrônicas. De repente, ele é responsável por pegar aquelas multas e mandar enviar para a residência para que você seja notificado. De repente, ele está lá vendo as multas que ele precisa enviar pelos correios e ele se depara com uma multa para ele próprio, uma multa que ele incidiu com o seu veículo e que teria que pagar a quantia referente a essa multa. Olha a ideia brilhante, então, que esse funcionário público tem. Opa, como sou eu o responsável para enviar essas multas, o que eu vou fazer? Eu não vou enviar essa multa para minha residência. Dessa maneira, eu não vou ser notificado e, consequentemente, eu não preciso pagar a multa, tampouco vou receber os pontos na minha carteira de motorista. Então, ele deixa de praticar um ato de ofício. Ele faz isso com a intenção, com a finalidade de obter uma vantagem patrimonial, com um interesse pessoal de obter uma vantagem patrimonial. Então veja, pessoal, nesse caso, esse agente, esse servidor público, comete o crime de prevaricação. Professor, ele teve uma vantagem patrimonial? Teve, ele não vai precisar pagar a multa, ele não vai ser notificado, não vai precisar pagar a multa. Mas essa vantagem patrimonial que ele obteve se deu em razão de um ato praticado ou deixado de praticar por ele próprio, sem um envolvimento de um terceiro. Senão, seria aí talvez uma corrupção passiva, a depender da situação. Beleza, pessoal? Então, a vantagem no crime de prevaricação pode sim ser uma vantagem patrimonial. Não é o mais comum. Não é o mais comum, mas pode acontecer, tá bom? Então, para satisfazer interesse pessoal ou então para satisfazer um sentimento pessoal. Vamos trazer aqui o sentimento aqui para frente. O que será então o sentimento? O sentimento, pessoal, tudo aquilo que é inerente ao ser humano, aquelas vontades, os desejos, as raivas, o ódio, o amor, todos esses sentimentos pessoais podem ser elemento suficiente para gerar o crime de prevaricação. Então vamos botar aqui para vocês, olha só. Amor, inveja, só alguns exemplos, né, pessoal, de sentimento pessoal. Ciúmes, ódio. Nesse caso que eu contei para vocês antes, no início da aula, a respeito do funcionário público que não remeteu o processo administrativo no prazo devido para o seu superior hierárquico. Por quê? Porque ele tinha ódio, ele tinha raiva do seu superior hierárquico e ele queria se vingar. Então a vingança também pode ser uma razão aqui de sentimento pessoal. Quero chamar a atenção para vocês por um detalhe que a doutrina fala. Muito bem. Perfeccionismo. Muitas pessoas aí são perfeccionistas, né? Em entrevista de emprego, qual o seu defeito? Sou perfeccionista. O pessoal adora falar isso aí como o maior defeito que eles têm aí nas entrevistas de emprego. Mas, pessoal, o perfeccionismo é um sentimento pessoal. O excesso de zelo é um sentimento pessoal. Então, se em razão do perfeccionismo, do excesso de zelo, o servidor público retarda um ato de ofício para satisfazer um sentimento pessoal, para satisfazer aquele sentimento pela necessidade de um perfeccionismo, sim, ele pratica o crime de prevaricação, beleza? Então, muito cuidado aí, todos aqueles perfeccionistas aí, se vier a retardar um ato de ofício, pode sim responder pela prevaricação, beleza? Olha aqui, olha a pena da detenção, da prevaricação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É uma pena branda e
é aplicado aqui todos os institutos da Lei 9.099. Suspensão condicional do processo, transação penal, enfim, todos aqueles sistemas, todas aquelas medidas despenalizadoras que nós temos aí para os crimes de menor potencial ofensivo. O crime de prevaricação é um crime de menor potencial ofensivo. Quero chamar a atenção aqui para vocês uma diferença que eu falei com vocês lá na aula de corrupção passiva. Olha aqui o quadro que eu trouxe para vocês. Vocês já viram lá a diferença entre corrupção passiva privilegiada e o crime de prevaricação. Veja, a corrupção passiva privilegiada, prevista no artigo 317, parágrafo 2º, diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Isso daqui que vai ser a grande diferença. Na corrupção passiva privilegiada, o agente pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício porque ele está cedendo a pedido ou a influência de outrem. Não é prevaricação. As provas tentam nos confundir. A prova vai tentar te confundir, dizendo que quando o agente pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício em razão por ceder a influência ou pedido de outrem, que será o crime de prevaricação. Errado, é o crime de corrupção passiva privilegiada. Olha só a pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, muito semelhante à pena aqui da prevaricação. Detenção também de 3 meses a 1 ano, só que na prevaricação nós teremos a multa, enquanto na corrupção passiva privilegiada temos aqui ou multa. E olha só, prevaricação, como a gente acabou de ver, então, o que vai diferenciar a prevaricação da corrupção passiva privilegiada é principalmente esse dolo aqui, esse dolo específico para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Entendam bem essa diferença, que você vai ter aí meio caminho andado aí para muitas questões de corrupção passiva privilegiada e prevaricação. Só voltando aqui rapidamente no slide, então vamos colocar aqui algumas classificações doutrinárias. Primeiro, é um crime que somente pode ser cometido com dolo específico, como eu falei com vocês. Qual que é o dolo específico? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se alguém retarda, deixa de praticar um ato de ofício por qualquer outra razão que não seja para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal, pode praticar um outro crime, eu não sei qual, mas não vai praticar prevaricação, beleza? O que mais? Temos aqui um crime formal. Ele se consuma independentemente da efetiva satisfação desse interesse ou desse sentimento pessoal. É um crime de ação penal pública incondicionada. E, pessoal, olha atenção aqui, é um crime de mão própria. Mais do que um crime próprio, ele é um crime de mão própria. Beleza? De atuação pessoal ou de conduta infungível. A conduta não pode ser delegada a terceiro. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos passar aqui então agora para situações em que não se vislumbra o crime de prevaricação. Quais são algumas dessas situações? Primeiro, quando o ato omitido ou retardado não é de competência do funcionário público. Se um funcionário público recebe uma atribuição que não é dele, que não lhe compete por lei, e ele deixa de praticar ou retarda aquele ato, a gente vai faltar aqui uma elementar. Qual que é o elementar que vai faltar do crime de prevaricação? Ato de ofício. Se aquele ato não está previsto nas atribuições do funcionário público, não podemos dizer que há um ato de ofício. Então, se ele retarda ou deixa de praticar um ato que não seja um ato de ofício, não há crime de prevaricação. Simples assim, beleza? Então, qual a outra situação? Ato de ofício, aqui a gente está falando de ato de ofício, compete ao funcionário público, não praticado por mera desídia, que é a preguiça, uma vez que não representa por si só uma satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Quem foi que falou isso? O STJ, pessoal. O STJ disse que não representa a preguiça por si só uma satisfação de interesse ou de sentimento pessoal. Então, muita atenção nessa diferença. Olha só, quando a gente fala da preguiça, muitas pessoas pensam, poxa, se o cara foi preguiçoso, se o servidor foi preguiçoso e deixou de praticar um ato de ofício ou retardou um ato de ofício, ele está satisfazendo um interesse pessoal ou um sentimento pessoal, né, que é a própria preguiça. Pois bem, o STJ disse não, calma lá, a preguiça
pode configurar, inclusive, aqui uma situação de improbidade administrativa, mas ela, por si só, não configura o crime de prevaricação. Por quê? Simplesmente o fato do servidor público ter tido a preguiça não caracteriza consequentemente, não é uma coisa, a preguiça não vai necessariamente servir como satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Então, galera, eu sei que às vezes é um pouco complicado entender isso, mas olha só, vem aqui comigo. O STJ disse isso, preguiça não caracteriza por si só a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Beleza? Beleza. Entretanto, se na sua prova o examinador quiser fazer uma maldade, sabe o que ele pode fazer? Ele sabe, olha, o pessoal conhece o julgado do STJ, o pessoal conhece o entendimento do STJ. Eu vou colocar então de uma maneira que vai deixar o candidato em dúvida. E aí como é que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte: responde por prevaricação o servidor público que deixa de praticar um ato de ofício em razão de preguiça ou desídia para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E aí, tá certo ou errado? Aí vai estar certo. Por quê? Porque aí o examinador está falando da preguiça para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, quando a gente fala da preguiça por si só, não caracteriza. Mas se tratar de uma preguiça para satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal, aí sim a gente vai estar diante do crime de prevaricação. Então, pessoal, um pouquinho complicado aqui a gente entender a diferença, mas entendam isso. Se estiver presente o dolo específico para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, aí tranquilo, prevaricação, ainda que seja a preguiça. Caso contrário, preguiça por si só não caracteriza. Beleza? Vamos ficar atento aí em como o examinador traz pra gente, porque ele é um ser malicioso, ele é um ser que sabe que você estuda, sabe que você se dedica e quer pegar exatamente nesses pontos em que você se lembre da aula e fala, puxa, isso daqui eu sei. Só que ele sabe que você sabe até uma certa parte e aí ele cobra aquele pedacinho que vai te confundir. Não sejamos confundidos aí pelo examinador. Tudo bem, pessoal? Pode ir aí para a tela, então. Olha só. Qual crime comete o funcionário público que descumpre ordem ou mandado judicial? Pessoal, muita atenção nisso daí. Veja só. Essa conduta, qual conduta? De descumprir ordem ou mandado judicial, não configura o crime de desobediência. Artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Olha só, o artigo 330, que é o crime de desobediência, está lá no capítulo de crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. A gente não está falando no crime de desobediência da prática do funcionário público. A pergunta que está feita aqui para vocês é: qual crime pratica o funcionário público que deixa de cumprir uma ordem ou um mandado judicial? O artigo 330 se aplica, portanto, aos particulares. Só que a gente está perguntando aqui do funcionário público. O funcionário público ele não vai praticar o crime de desobediência, então, porque lá é a conduta do particular. Volta aí para a tela. Então aqui, ó, qual crime comete quem? O funcionário público que descumpre ordem ou mandado judicial. Não vai configurar o crime de desobediência. Haverá, no caso, a prática do crime de prevaricação. Se presente, olha aqui, pessoal, que eu sempre falo, a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então imagina que chega um mandado de prisão contra determinado indivíduo, mas o agente fala o seguinte: eu não vou cumprir esse mandado porque eu gosto daquela pessoa. Ou então o contrário, não tem mandado de prisão, tem lá um mandado de prisão mandando soltar a pessoa, ele fala, não, vou deixar preso. Né? Além de configurar um abuso de autoridade também, né? Mas a gente pode falar que houve a prevaricação exatamente porque ele deixa de lado, ele descumpre um mandado, uma ordem judicial para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Então veja, se o descumprimento da ordem ou do mandado judicial se dá para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal do funcionário público, aí sim haverá o crime de prevaricação. Não vamos falar no crime de desobediência, crime de prevaricação quando houver o dolo específico aí, beleza? Mas não acabamos, olha só.
E se não estiver presente essa finalidade específica? Qual finalidade específica? De satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se não tiver essa finalidade específica, o ato é atípico. Todavia, o funcionário público deverá ser responsabilizado por improbidade administrativa. Então imagina um oficial de justiça que recebe uma ordem judicial para ir despejar, efetuar o despejo de uma família que moram lá na casa. Chega o oficial de justiça nessa casa para efetuar o despejo, vê lá o pai, mãe, os filhinhos, né, não pagaram aluguel, então tem que ser despejados. E ele fala o seguinte, ele tem lá aquele sentimento dizendo para ele, eu quero fazer justiça. E a justiça que eu vou fazer é não cumprindo esse mandado. Eu não vou tirar essa família dentro dessa casa, porque eu acho que isso é injusto e o meu sentimento é que eles devem permanecer aqui nessa casa. Pronto, pessoal, muito bem. Esse funcionário público, esse oficial de justiça que foi nessa residência, recebeu um mandado judicial, uma ordem judicial para despejar, para efetuar o despejo dessa família. Se ele deixa de descumprir por razão para satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal, ele comete o crime de prevaricação. Mas vamos supor que ele simplesmente deixa de realizar esse ato por qualquer outra razão que seja, que não para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Bem, nesse caso, ele não responde pelo crime de prevaricação, mas ele pode vir responder pela improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Então, qual que é a palavra-chave aqui que eu acho que eu deixei claro para vocês em relação ao crime de prevaricação? Satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Beleza? Lembre-se disso e vai dar tudo certo aí para vocês. Mas o crime de prevaricação não acabou ainda. Tem uma outra fórmula de prevaricação, uma outra forma de prevaricação que a gente precisa ver. Dá uma olhada aí na tela, artigo 319-A. O artigo 319-A, ele foi trazido lá pela Lei 11.466 de 2007. Tá? E ele fala, então, de uma outra forma de prevaricação. Ele foi incluído, o artigo 319-A, dentro do crime de prevaricação. Professor, mas qual que é o nome desse crime aqui, então, do 319-A? Olha, aqui vocês têm que ter muita atenção. Eu já vi doutrinadores e provas chamando esse crime aqui de prevaricação. Desse jeito, é uma forma de prevaricação. Eles falam dessa maneira, é uma forma de prevaricação. Ou de prevaricação imprópria. Olha aí na tela. Prevaricação imprópria é como esse crime aqui é chamado também. Então a gente tem que ficar muito atento na hora da nossa prova, porque às vezes o examinador ele descreve essa conduta aqui que nós vamos ler e ele diz o seguinte, essa conduta, e bota lá a listinha, né, de crimes que possam se adequar a essa conduta, e dentre aquelas condutas ele pode colocar ou prevaricação, ou uma forma de prevaricação, ou prevaricação imprópria, e todas essas vão estar corretas, tá bom? A não ser que ele bote prevaricação e prevaricação imprópria, aí você marca prevaricação imprópria, beleza, pessoal? Mas muita atenção nisso daí, porque esse crime, como ele não teve um nome próprio, não tem um nome em iuris trazido pela lei, acaba que ele ficou inserido dentro do artigo 319, né, apesar de ser o 319-A, e acabou pegando emprestado o nome de prevaricação também, beleza? Olha aqui, qual que é a conduta? Deixar o diretor de penitenciária ou agente público, então aqui a gente obviamente tem um crime próprio, mas não é qualquer funcionário público que pode praticar essa conduta, mas sim o diretor ou agente público responsável por evitar o acesso dos aparelhos eletrônicos nos presídios. Então olha só, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Obviamente, eu achei essa pena aqui, todo mundo acha essa pena, considera essa pena muito branda para essa conduta. Imagina um agente penitenciário, o diretor de um estabelecimento prisional, permitindo o acesso, não vedando o acesso de aparelhos celulares no interior do presídio para os internos. Obviamente é uma conduta muito grave e a lei pegou leve demais aqui com essa conduta, tá bom? É um crime, obviamente, de menor potencial ofensivo. Então, pessoal, o que esse artigo busca vedar é exatamente essa conduta de diretor de penitenciárias
ou de agentes públicos que trabalham nas penitenciárias, que têm o dever de fiscalizar e não permitir a entrada de aparelhos de comunicação dentro dos presídios, eles vêm e permitem ou não fazem o seu dever de vedar. Mas, lembrando sempre, a gente está falando de um crime doloso. Não há a hipótese culposa para esse crime. Então, por que eu gosto de lembrar disso daqui? Porque, às vezes, pode acontecer de um agente público não cumprir o seu dever de vedar o acesso desses aparelhos dentro das penitenciárias. Imagine que alguém, uma mulher que vai fazer uma visita para o seu marido, insere nas suas cavidades naturais um aparelho telefônico e aquele funcionário público, aquele agente público, agente penitenciário, diretor que deveria fiscalizar a entrada dessa mulher, simplesmente não o faz. E ela ingressa no estabelecimento prisional com o aparelho e entrega lá, obviamente, para o seu marido. Veja, pessoal, nesse caso, o agente público que deveria vedar, que deveria cumprir o seu dever de vedar o acesso desse aparelho, se ele não faz, porque naquele dia ele estava cansado, porque ele quis tirar um cochilo, porque ele foi comer e essa mulher acabou entrando sem ser fiscalizada, veja, ele responde por o crime do artigo 319-A? Não. Como assim, professor? Porque o crime do artigo 319-A só pode ser punido, só pode incidir na conduta dolosa. Então, o diretor, o agente público tem que ter a intenção de não cumprir o seu dever com a finalidade para que aquele aparelho seja inserido dentro do complexo penitenciário. Beleza? Se ele não tem essa intenção, se ele deixa de executar o seu trabalho por desídia, por qualquer outra situação, por negligência, há uma conduta culposa, mas o tipo penal não prevê a conduta culposa. Nesse caso, ele poderia responder, obviamente, por alguma infração administrativa, mas não responde pelo crime. O crime é somente a conduta dolosa, tem que haver essa intenção. O agente público, o diretor, tem que saber que está deixando de cumprir o seu dever em relação a vedar essa conduta de inserir, de entrar com aparelho celular ou aparelho de comunicação, rádio, enfim, qualquer um, nos aparelhos, nos presídios. Beleza, pessoal? Então, muita atenção. Doloso somente pode ser praticado pelo dolo. É um crime omissivo próprio. Beleza? Então, também não é cabível a tentativa ou conatos, né? Não é cabível a tentativa. É um crime de ação penal pública incondicionada e é um crime formal. A conduta aqui, então, é uma omissão. É simplesmente a omissão de deixar de cumprir o seu dever de vedar a entrada desses aparelhos. Beleza? Quero chamar a atenção aqui para vocês, dar uma olhada aí no quadro aparelho telefônico ou de comunicação no interior dos presídios. A gente tem alguns crimes aqui, olha só. O primeiro, se esse crime é praticado pelo diretor da penitenciária ou agente público, é a situação que a gente acabou de ver, que está dentro aí da prevaricação, o artigo 319-A, né? Quando o diretor da penitenciária ou agente público deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico. Então ele pratica esse crime previsto no artigo 319-A. Vamos supor agora a conduta do particular. Então veja, tenho aqui o diretor ou o agente público que deveria vedar, deveria cumprir o seu dever e não permitir a entrada desses aparelhos, mas tem a conduta do particular. Aquela mulher que eu falei para vocês que insere o aparelho nas suas cavidades íntimas e simplesmente entra com o aparelho para entregar algum interno. Essa pessoa não pratica nenhum crime? Claro que não, pessoal. Ela pratica um crime. E olha só, é o crime do artigo 349-A. É um crime praticado por particular contra a administração em geral, veremos mais na frente, mas o particular então responde, olha, ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar
a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Então, muita atenção, o particular também vai responder por um crime, é um crime distinto, está previsto lá perto do artigo 349, que é o favorecimento real. Tá bom? Olha só a pena aqui do diretor, detenção de 3 meses a 1 ano, e do particular também, detenção de 3 meses a 1 ano. E o interno? Como fica a situação do interno? Ele responde por algum crime? Aquele interno que recebe o aparelho ou que usa o aparelho dentro do estabelecimento prisional? Não, pessoal, ele não responde por crime. Por quê, professor? Porque não há previsão legal. Por outro lado, ele comete uma falta grave. Tá aí na tela, olha. Configura falta grave, prevista no artigo 50, inciso 8, da LEP, Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84. E quando ele comete uma falta grave, ele perde diversos benefícios legais. Então acaba que ele tem sim uma sanção, mas ele não pratica essa conduta, não é considerada um crime a figura do interno. Beleza, galera? Então, atenção a esses crimes de prevaricação e a prevaricação imprópria do artigo 319-A. São crimes muito cobrados em prova que a gente precisa ter uma atenção especial e por isso a gente reservou essa aula aqui somente para esses crimes. Beleza? Então, vamos estudar aí e até a próxima aula. Um grande abraço.